Alô, alô, torcida maquiana, muito boa noite. Estamos chegando aqui para mais uma live do Maranhão Atlético Clube. Hoje, dia 24 de maio, domingo, né? Mais um dia que teremos essa sequência de lives aqui do Maranhão Atlético Clube. E o nosso convidado de hoje é uma das joias que foram formadas aí no Parque Valério Monteiro, um dos grandes atletas que vestiram a camisa do Maranhão Atlético Clube e que hoje ainda seguem despontando em cenário nacional, né? Ele, o Márcio Araújo, meio-campo, atualmente da equipe do CSA das Alagoas, estará conosco aí nessa live. Daqui a pouquinho ele já estará aqui entrando no Instagram. E bom, pessoal, como de costume, eu queria pedir para vocês, né, que pudessem deixar sua participação, que pudessem deixar alguma pergunta para o Márcio aqui nos comentários da live, tá? Que vocês possam escrever dúvidas, alguma situação que vocês queiram saber, alguma história, né, do Márcio Araújo que vocês possam comentar aqui na nossa live, tá? Para que aí a gente possa fazer essas perguntas para o Márcio durante a nossa conversa, durante o decorrer. Vamos falar, obviamente, do período que ele esteve aqui no Maranhão Atlético Clube, assim também como vamos falar de toda a sua trajetória, basicamente aí nas grandes equipes que ele passou no futebol brasileiro, tá? Lembrando que ele campeão da Copa do Brasil, né? Tem aí diversas boas passagens em seu currículo. Estamos só esperando aqui o Márcio Araújo, tá? E só relembrando, pessoal, deixem aí seus comentários, deixem suas perguntas, sua participação, tá? Que pronto, quando for possível, nós estaremos fazendo aqui a pergunta para o Márcio. Vamos aqui aceitar. Aqui só esperando o sinal carregar, mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado já pela participação. Aqui conosco, Márcio, boa noite. Boa noite, Gabriel. Tudo bem? Boa noite, meu amigo, tudo certinho. Boa noite. Consegue me ouvir tranquilo? Tô ouvindo bem. Tá me ouvindo também? Tá tranquilo o áudio? Sim, muito bom o áudio, muito bom. Meu amigo, primeiramente, seja bem-vindo, né, a essa live do Maranhão Atlético Clube. É uma honra poder estar conversando com você. Você que é um dos ídolos do MAC, né? Símbolo do futebol maranhense aí no Brasil. Seja bem-vindo. Obrigado, meu amigo. Prazer é meu também. Sempre bom relembrar tudo que eu vivi aí no MAC, um clube que tem um carinho muito especial, principalmente por me formar, né? Por ter uma base muito, muito boa, tem boas lembranças do Maranhão. É isso aí. E Márcio, para começar, né, a nossa conversa, eu queria que tu pudesse justamente lembrar desse período, né? O seu começo no Maranhão, né? Você saiu do sub-17 para a equipe profissional, algo desse tipo, né? Você podia comentar um pouco desse seu começo no futebol, por favor? Acho que o Maranhão sempre foi referência, né? Nessa formação de atletas, né? Foi sempre um clube que revelou muitos atletas. Pelo menos na minha época, eu tinha muitas referências, né? No meu bairro mesmo, tinha alguns amigos meus que passaram no profissional do MAC, que mesmo antes de eu ingressar lá já tiveram uma história também no MAC, e isso já tinha chamado minha atenção. E na época também que eu joguei sub-17, o nosso time era muito forte, né? Tinha vários atletas com potencial aí enorme de se tornarem profissional e ter uma carreira de sucesso também. Já na categoria também sub-20 tinham vários atletas também com muito potencial. Acho que o Maranhão, eu não sei se foi, eu não conheço a história profundo, o fundo mesmo de toda a história do Maranhão, mas pelo menos naquela época que eu vivi, era um clube que revelava muitos atletas e que dava oportunidade, né, para muitos atletas jovens. Tinha a força maior, né, do Sampaio e do Mota, claro, por questão de torcida, mas em questão de formação de atletas, a base do Maranhão sempre foi muito forte. Foi o ano de 2001, salvo engano, não? Foi, eu tava até procurando agora há pouco também, só para confirmar.
Mas eu acho que eu entrei acho que um ano antes e eu acho que no ano seguinte eu cheguei a jogar um campeonato profissional. Aham. E do MAC você saiu para o Mojimirim. Eu acabei indo para o Mogi, mas fiquei só um período de treinamento mesmo, como eles já estavam no final de temporada. O profissional, eu Sei. acabei ficando treinando o profissional, né, com o Roberval Davino. E o junho, como não ia disputar a Copa São Paulo, eu acabei, quando acabou o final do ano ali, eles acabaram me mandando para cá, para Maceió, né, para o Corinthians de Alagoas. E eu disputei a copinha daquele ano pelo Corinthians de Alagoas. Ah, entendi, entendi. Então, era mais ou menos isso que eu tinha conhecimento. E só lembrando aqui, pessoal que nos assiste, por favor, tá? Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida aí sobre o Márcio, sobre sua carreira, que você possa comentar aqui na nossa live, tá? Que quando, ao decorrer, né, do nosso bate-papo, a gente pergunta aí pro grande Márcio Araújo, tá? E Márcio, talvez aí o primeiro grande clube a nível nacional que você esteve foi o Galo, né? Que tu teve entre empréstimos, né? Idas e voltas, idas e vindas, de 2003 a 2009, né? Tu podia comentar um pouco desse período, né? Foram 6 anos e também muito aprendizado em outras equipes. Claro, cara. Só voltando um pouco em relação ao Maranhão, para fazer um agradecimento também, né? Esse período foi um dos períodos, eu acho que que fica bem vivo na minha memória, né? A gratidão pelo tempo que eu tive de treinamento, né? O professor Rogério, que foi excepcional na minha vida, principalmente nesses anos aí de formação. O preparador físico Alexandre também, que pegava bastante aí no nosso pé. A parte física era sempre a mais difícil da gente enfrentar, né? Todo atleta queria estar com a bola e esse período de treinamento físico era um duro, mas a gente se fazia necessário também. Então agradecer a estrutura, tudo que a gente viveu aí no MAC, eu passei anos aí maravilhosos para mim que marcaram a minha vida, né? Como conhecer profissionais, como eu já falei, a oportunidade que eles me deram. E também fazer amizades, né? Eu joguei naquela época acho, com o Woods, com o Humberto, a gente já vinha já de conhecimento de salão, né? Muitos amigos meus também ingressaram no MAC através de salão, então tem que fazer esse agradecimento à instituição por ter me proporcionado isso. Em relação ao Atlético, foi um grande clube que me deu, que abriu as portas ali no cenário nacional de um porte maior, né? Que começou a dar uma guinada na minha carreira e vivi anos muito bom na minha vida, né? Quando eu cheguei logo no início, quando eu cheguei já foi uma história bem legal, né? Porque eu tinha idade de junho ainda e provavelmente se o Celso Roth tivesse continuado naquele ano lá de 2003, eu não teria nem oportunidade no time profissional porque já estava fechado mesmo, era difícil ele aceitar um jogador a mais e era certo que eu iria descer para a base. Como na semana que eu cheguei, eles passaram acho que 2 semanas fora jogando pelo Campeonato Brasileiro e a equipe já não estava indo bem, e nesses dois resultados eles não conseguiram o êxito e ele acabou sendo mandado embora. E na época assumiu o Marcelo Oliveira. E por ser um cara mais flexível, o cara da base, ele acabou me aceitando ali, de eu ficar treinando normal, não ia ser empecilho para ele. Então eu acabei ficando treinando eu fiquei acho que uns 2, 3 meses treinando, sem ser relacionado, mas graças a Deus naquele mesmo ano eu ainda consegui jogar pelo Campeonato Brasileiro, então para mim foi uma grande vitória, né? E daquele ano para frente eu consegui ter várias oportunidades, né? Vivi vários anos bons. Claro que a gente passa por dificuldades também na nossa profissão, mas foi um clube que me acolheu, que me recebeu e que eu fui muito feliz. Então vamos aqui rapidinho, Márcio, registrar algumas participações, tá? Nós temos aqui até alguns atletas da equipe profissional, atualmente, né, do nosso elenco 2020. O próprio Xavier, que também é meia, volante aqui, participando conosco, grande, falando que você é um grande atleta. O Davi Silva, fala Márcio Araújo, sou teu fã, né? E olha, tem aqui uma pergunta para você, Márcio, que eu queria que, se possível, né, que você pudesse responder. Não consigo achar o nome do nosso amigo internauta que escreveu, mas ele perguntou assim: se você se sentiu injustiçado em algum clube que você passou. Isso aí é uma pergunta que eles sempre fazem para mim, né? Principalmente
é algo que eu carrego porque eu joguei em grandes clubes, né? E na maioria das vezes eu estava dentro de campo e talvez isso tenha incomodado alguma parte da torcida, mas isso faz parte também, né? E sempre que me perguntam em relação a ser injustiçado, eu não acho que eu fui injustiçado, né? Eu fui abençoado, né, pelas oportunidades que eu tive, então sou muito grato a Deus por cada oportunidade que eu tive, em cada clube que eu participei, que eu vesti a camisa, eu sou muito, 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 muito feliz, não me sinto nenhum pingo injustiçado. Aqui também tem uma pergunta do Osman Júnior, eu acho que ele é seu amigo, Márcio. Ele pergunta como faz para manter esse corpo. Osman, Osman que é resenha. Ele sabe que corpo de atleta a gente tem uma vida, né, aí nessa batida, a gente tem um privilégio, né, de poder se manter aí em alto nível por muito tempo. Outra que pergunta rapidinho do Alexson Flávio. Márcio, você enfrentou algum tipo de dificuldade pelos clubes onde jogou por ter saído de um estado, já que no futebol maranhense não tinha tanto destaque? Acho que todo mundo passa por dificuldade na vida, mas né, isso nunca vai ser uma desculpa, um empecilho para ninguém, né? Talvez quando a gente quer quando a gente quer vencer na vida e tem esse objetivo, a gente tem que passar por cima de muitas coisas. Mas faz parte. Em todo lugar a gente vai encontrar barreiras e a gente tem que, com certeza, suportar muita coisa e passar por cima de muita coisa. Claro que quando a gente sai desses estados menos favorecidos na questão de estrutura, quando a gente chega pro lado do sul, do sudeste, os caras têm uma outra vida, isso é notório, né? Mas não impede também da gente chegar mesmo com as nossas dificuldades e vencer. Eu não sou o único, vários atletas também passaram por isso e conseguiram vencer também. É apenas uma questão de cultura, né? Uma questão de estrutura que a gente... quando a gente dá valor, né, àquilo que a gente viveu no passado, acho que aquilo que serviria de desculpa nos serve como um ânimo, né, como um gozo, né, a gente ter chegado num lugar bem melhor e poder aproveitar essa oportunidade. Isso aí. E, Márcio, uma dúvida pessoal minha, né? Você cumpre diversas funções ali no meio campo, né? Você joga de diversas formas possíveis, né? Cumpre diversos papéis, o que é algo gigantesco para o nosso futebol. Mas se tu pudesse se definir ali, talvez em uma posição específica, ou talvez em uma característica, né? O que você poderia se autodefinir? Acho que o que mais me diferenciou como atleta foi essa versatilidade em questão de não se prender a uma função só, né? Só defender ou só atacar. Eu tive, principalmente nos meus anos de auge mesmo, a gente sabe que se chega a uma certa idade, a gente vai muito mais por atalhos, né? Conhece muito mais os atalhos dentro do campo. Mas a versatilidade, né? De poder antever certas jogadas, de poder antecipar certas jogadas, de usar da nossa velocidade, né? Do nosso vigor físico. Acho que isso foi o que mais me destacou na minha carreira. Aqui mais registrando algumas participações, Lécio Júnior, né, narrador da Rádio Mira, fala um dos melhores volantes do futebol brasileiro nos últimos 10 anos. Acho que é o Ademar da Crococá que ele fala: fera, joga em qualquer time do Brasil, polivalente. O Lucas Reis, craque. A Lena Paixão, Márcio Araújo, o melhor que nós temos. O Cláudio Levi, Márcio Araújo, minha inspiração no futebol, manda um alô. O Mandar um Iramar abraço para Penha, todo mundo aí, né? Tem o muito Iramar familiar aí Penha. também mandando esse recado, viu? Esse é o bom da gente ter família. O Iramar Penha, vai encerrar sua carreira no MAC igual o Jackson fez? Eu já falei numa live anterior aí com os amigos meus da Edição Luiz que seria um prazer para mim encerrar a carreira no MAC, até porque foi o clube que me revelou, né, que me deu oportunidade. Como eu disse, eu tenho lembranças muito, muito boas, né, que marcaram a minha vida não só profissional, né, mas de amizade, né, várias pessoas que eu treinei, que hoje eu conheço, profissionais que naquela época também sonhavam comigo e não puderam dar continuidade a esse sonho, e hoje eu posso estar realizando esse sonho e lembrando da nossa amizade, eles podendo sonhar na minha carreira junto daquilo que eles sonharam para a vida deles também, né. Tem o Arlindo Júnior, que era o nosso lateral direito na época da equipe e hoje é preparador físico, então a gente tem muitas lembranças. Né? Aqui uma pergunta da Bravo Macão. Márcio, qual o sentimento você tem de ser revelado por um clube tradicional?
e se você atualmente ainda acompanha o futebol maranhense. Para mim, como eu falei, é um prazer, né, ter sido revelado pelo Maranhão Atlético Clube. E como eu falei, naquela época, isso era muito visível, né, a diferença entre o MAC e as outras equipes. A base era muito forte, tanto que a gente ganhava campeonatos aí que, com uma facilidade muito grande, pelo tamanho da qualidade e da formação que o Maranhão Atlético Clube tinha, né. Para mim, é motivo de muita alegria, né, de saber que um clube que investia naquela época, ele poderia ter um retorno muito maior, né, na minha carreira, mas acabou não acontecendo também por causa acho que de uma negociação, não sei, na época, com o empresário que teve, acabou saindo uma matéria, né, que eu teria sido vendido, mas acabou os caras voltando atrás. Na verdade, até hoje eu não sei que realmente aconteceu, mas não deixa não deixa, eu não esqueço o que foi feito, né, pelo Maranhão em relação a mim. Eu sou muito grato em relação a isso. Isso aí, cara, gratidão. E agora falando um pouco mais da sua passagem pelo Palmeiras, né? 2010 a 2013, né? Que cenários você poderia destacar? Foram anos onde o Palmeiras talvez não tinha tanto investimento como tinha hoje, mas você continuava sendo um dos pilares da equipe, né, Márcio? A verdade é que quando eu cheguei no Palmeiras era um período de reformulação, né? Vários atletas que estavam em praticamente final de contrato, eles estavam passando por uma reformulação, eles tinham, acho que um ano anterior quase batido campeão, né? Então tinha gerado uma expectativa muito grande na torcida, mas a questão financeira, né, de estrutura, eles estavam mudando, né, diretoria, então foi muitas coisas. Eu digo que em todos os clubes que eu passei, talvez tenha faltado um pouco mais de paciência para mim, mas eu também acho que tenha sido um tempo de Deus na minha vida, né? Eu passei em vários clubes quando eles estavam passando de uma fase, né, de dificuldade para um clube estabilizado mesmo, tanto o Atlético quanto o Palmeiras, eu acabei optando por sair, né? No Palmeiras também não foi diferente. Peguei um período conturbado, mas depois, quando eles mudaram a questão da gestão e de futuro, né, do que eles queriam para o clube mesmo, as coisas começaram a melhorar. No Atlético também foi a mesma coisa. Quando o último ano que eu fiz foi muito bom, né? Não só meu, mas da equipe, né? O Atlético já estava vislumbrando um outro patamar dentro do futebol. Não que eles não tinham e sempre tiveram uma história muito grande, mas naquele período era um período difícil que a gente estava passando, sempre brigando às vezes para não ser rebaixado, e um ano ainda foi rebaixado. Mas naquele último ano o time foi muito bem no Brasileiro, mesmo com pouco investimento a gente fez uma bela competição. Isso valorizou muitos atletas do elenco, e eu fui um desses, por isso que eu acabei por sair. No Palmeiras também não foi muito diferente, né? A gente passou uns anos conturbado, mas logo em seguida também eles começaram a mudar a questão de gestão. Existia uma diferença, né, entre Minas e São Paulo. É claro que foi um salto também na minha carreira. A estrutura era outra, a visão era outra, e graças a Deus também podia aproveitar a oportunidade que eu tive no Palmeiras. Aqui tem uma pergunta, Márcio, do André Figueiredo. O que ele vai fazer após a aposentadoria? Vai ser técnico, empresário? Vai curtir a vida, a família? O que você pretende, Márcio? Eu acho que tu ainda não começou a pensar em aposentadoria, né? Estamos na reta final já, né? Isso é André Figueiredo, é parceiro nosso também da edição Luiz, né? A gente jogou futsal junto na ABB, é um grande amigo, né? Me ajudou bastante também no início da minha carreira. A gente pensa assim, depois que parar, poder continuar nessa batida, né? A gente tem estudado outras coisas também, mas como tu falou, eu prefiro pensar, acho que ano a ano, né? Poder jogar ainda em alto nível, poder, né, dar retorno, né, para aqueles que têm me contratado. Mas se for para continuar no futebol, acho que não seria uma coisa tão difícil, né? Porque eu tenho vivido isso há muito tempo, né? Aqui chegou uma pergunta do, deixa eu ver, Batistello. Ele fala assim, Márcio, qual o melhor momento da sua carreira? Acho que o momento de maior projeção foi no Flamengo, né? Mas o momento de crescimento mesmo foi, acho que os meus últimos anos ali o último ano do Atlético foi um período de transformação na minha carreira, né? De crescimento mesmo. Passou de um amadurecimento que me fez
visualizar coisas que eu com 17 para até os 20, 22 anos eu não vislumbrava, né? Acho que foi um período de amadurecimento, mas a questão de projeção na minha carreira foi do Flamengo. Assim. Chegou aqui um comentário do Leonardo 944, Obá do Maranhão. Aí, deixa eu ver aqui, o Davidson Abreu também participando. Davidson, que é a atleta do nosso atual elenco profissional. Aqui o Edu, uma pergunta do Edu Monteiro. Qual o título mais importante que ele ganhou no Flamengo? Acho que mais marcou minha carreira foi o Carioca, né? Principalmente pela forma que foi, né? Ter feito o gol, então acho que marcou a minha vida e não tem muito o que falar, né? E justamente falando aqui sobre o Flamengo, Márcio, eu lembro que o campeonato eu não me recordo, mas eu me recordo de uma partida específica que a Rede Globo, ela sempre colocava aquelas estatísticas, né, dos jogadores, e tava lá, Márcio Araújo, 71 passes efetuados, 71 passes acertados, né? Ou seja, você acertou todos os passes que você deu no jogo. Essa é uma característica sua, né? Isso é base do futsal ou você pegou mesmo no campo, foi aprimorando com o tempo? Fala um pouco disso pra gente, por favor. Na verdade, o futsal me ajudou muito, né? Eu acabei também criando muitos vícios, né? Principalmente esse espaço curto, né? Foi uma coisa que como eu não tive eu tive pouco tempo, né, de trabalhar essa parte de base no futebol de campo, mas também me ajudou bastante nessa questão de um espaço mais curto e acho que até hoje eu tenho essa forma de jogar, né? Eu gosto mais de jogar curto do que um jogo mais longo, e principalmente pela minha função também, às vezes jogando como primeiro volante, a gente toca muito mais na bola, né? É algo que muda para aquelas pessoas, por aqueles atletas que jogam um pouco mais na frente, né? Talvez isso multiplique ou triplique, né? Pelas pessoas, pelos atletas que jogam de volante ou de zagueiro às vezes e lateral que iniciam mais a jogada e os passes às vezes sejam mais curtos, talvez tenha uma facilidade maior de acertar também. Eu lembro que no Flamengo você não importava o treinador, né? Chegava um, saía outro, você continuava no time, né? Então, o Flamengo marca muito a tua história como atleta, né, Márcio? Foram anos esportivamente bons, mas talvez não com tanto reconhecimento como você merecia. Na verdade, marca porque é sonho de infância, né? Como eu falei, eu torcia pro Flamengo na minha infância, então isso marcou a minha vida, né? Quando a gente é pequeno, é criança, a gente tem sempre aquele sonho, né, de criança, né? Por mais que muitos não concretizem, né? Eu tive essa oportunidade de concretizar, né? Além de sonhar com o clube, de torcer, de vibrar e depois tornar isso visível, né? Eu viver aquilo dentro de mim, né, de vestir na camisa do clube que um dia eu torci. Então, para mim, isso marcou muito a minha vida. A questão das cobranças, como eu falei, foi mais por isso também, né? Não tinha que ser cobrado, eu estava jogando direto. Imagina tu jogar no Flamengo de 300 partidas, tu jogar 250 e colocar muita gente muitos atletas aí que tiveram também essa oportunidade de passar por grandes clubes também e jogarem, e quantos passaram lá e não conseguiram jogar. Então, para mim, por isso que eu me considero um privilegiado, né? E as questões das cobranças eram mais em relação a isso, né? Tem muita oportunidade, às vezes tu aparece muito. Às vezes muitas vezes é cobrado também, mas faz parte também da nossa profissão, a gente não deve reclamar de nada. E mais uma vez um clube grande e em reconstrução, né? O Flamengo daquela época estava diferente no quesito investimento, né? Do que é hoje em dia, por exemplo. É verdade. Como eu falei dos outros clubes, né? Do Atlético Mineiro e do Palmeiras também foi a mesma coisa, né? Passei do período de construção de clube, né? E tive a oportunidade em todos eles de continuar. Não foi uma coisa assim, me mandaram embora. E mesmo que tivesse mandado, isso faz parte também. Isso é um ciclo da nossa vida, né? A gente não vai ser eterno nos clubes e são poucos jogadores, né, que conseguem passar a vida toda dentro do clube. Mas em todos eles que eu passei, graças a Deus, foi opção minha mesmo de ter saído, de poder viver em novos áreas, de respirar novos áreas e poder dar continuidade também na minha carreira. Mas, como eu falei, foi sempre um período de construção, foi uma caminhada que eu tive também dentro dos clubes e o respeito de todos eles, né? As pessoas que convivem comigo, as pessoas que
no dia a dia, né? Atletas, funcionários, diretoria. Acho que isso que fica de mais importante, né, na nossa vida. Claro que o resultado final, o produto final é dentro de campo, né? Aquilo que a gente vai mostrar para o torcedor, né? Para aquelas pessoas que nos acompanham no dia a dia, mas o que está por trás de tudo isso, né? É isso que marca a nossa vida. Como eu falei, muitas das vezes a gente vai falar de Flamengo, de Palmeiras, mas como eu falei, o que marca mesmo. Marca mesmo foi o tempo que eu passei no Maranhão também, não tinha naquela época filmagem, não tinha naquela época glamour, né? Não tinha naquela época tantas cobranças, não tinha tanta torcida, mas mesmo assim não deixa de marcar a nossa vida. Isso aí. E só lembrando a todos vocês que nos assistem aqui na live, podem deixar aqui sua pergunta, seu comentário nos comentários, tá? Podem deixar aqui que com o passar do tempo a gente vai lendo. E registrando aqui, Márcio, o pessoal da DFG Esportes, ídolo, grande jogador e amigo. Também o Fábio Coach participando. O pessoal aqui falando o Enzo, grande Márcio Araújo. O Fábio Coach, forte abraço a você e a toda a sua família, Márcio. Fábio Macaé, Tendão. Mais um amigo seu, então, né? Tem vários aí na live. Aqui, Márcio, chegou uma pergunta aqui boa para você. Márcio Araújo, você pode falar qual o gol mais bonito que o Fábio Love fez? Aí é difícil escolher, viu? Aí só fazia gol bonito. Meu cunhado jogava demais também. Jogava demais. Aqui, Períodos que a gente teve junto aí de salão, de ABB, de Dom Bosco. Me deu muita alegria. aqui tem um comentário do André Figueiredo que fala: Fabinho, comenta sobre o balanço da Yamada. O tempo passa, né? Nossa juventude, nós aprontamos demais. Essas viagens que a gente fazia de futsal, tem muitas histórias. Ó, chegou um comentário aqui do Ronald Costa que ele fala assim: o presidente Bandeira de Mello adorava o Márcio Araújo. A culpa por ter saído do Flamengo foi do jornalista blogueiro da ESPN, Mauro César, que pilhava a torcida. A sua relação com Bandeira, Márcio, realmente era assim muito boa, como parecia? Como eu falei, graças a Deus, todos os clubes que eu passei, não era questão de um diretor, de um dirigente, de um presidente, mas todos eles tinham o máximo respeito pela minha pessoa, né, pelo meu profissionalismo. E isso que eu falei é que mais importa, né, que fica marcado na nossa vida. Quando eu liguei para o presidente na época para dizer que eu queria aceitar a proposta da Chape nos próximos 2 anos, né, foi na época que eu saí do Flamengo, ele foi contra, né, queria que eu ficasse, que ele não aceitava, era o último mandato dele e tal, ele não queria que eu saísse. Mas foi um cara que também que me ajudou bastante no período que eu passei. E com essa resposta, Não ajudou o Flamengo, né? O Flamengo foi outro depois que ele entrou. Né? ele praticamente reestruturou financeiramente o clube, né? Sim. E com essa sua resposta, você já contesta aqui a pergunta do Kemer Silva. O Rodirei falando, melhor volante do Brasil. Aqui o Batistelo comenta mais uma vez. Qual foi o técnico que mais teve influência na sua carreira? Acho que período de formação a gente tem que falar no geral. No período de formação, acho que vários amigos no meu bairro mesmo me ajudaram bastante. O Francisco, né, o Coqueiro, que era o treinador da ABB também, foi extraordinário, não só na minha vida, né, mas na vida de todos eles. A gente tem até um grupo hoje em dia que a gente tem falado bastante, tem relembrado aquela época da ABB e marcou a vida de muita gente. Acho que em questão de treinador peguei muitos treinadores, como eu falei bem no início do Atlético, do Palmeiras, talvez o Palmeiras um pouco menos, mas principalmente no Atlético, né, passaram-se vários treinadores, a gente está naquela fase bem difícil, né, de transição, e no Brasil a gente sabe da cultura que é, né, sem resultado, quantos clubes usam da demissão dos treinadores. Então peguei muita gente, Levi, Luxemburgo, Muricy, Felipão, então é um aprendizado muito grande. Aqui o comentário do Wendel Fé em Deus, jogamos juntos na base do MAC. Aí aqui chega aqui um comentário do presidente Robson Paes, Márcio, olha, Márcio Araújo é um dos expressivos nomes do futebol maranhense.
Feliz revelação maquiana. Fica o convite público para seu retorno ao glorioso Macão da Ilha. Parabéns pela brilhante carreira. Tá aí, Márcio, oficialmente, quando você quiser, a casa é sua. Pode voltar. Não, obrigado. É sempre bom a gente. Sempre quando eu tô de férias também, eu já visitei o MAC várias vezes, né? Fui rever amigos também que já passaram por aí também, que viraram treinador. E sempre nas férias eu sempre tive essa oportunidade, né? Esse privilégio de dar um pulo lá também para rever os meus amigos. E, Márcio, após a sua saída do Flamengo, né? Você chega a jogar na Chape, que por conta de tudo que aconteceu, né? é, muitos atletas tiveram o desejo de jogar lá, né? Você atuou lá por 2 temporadas, certo? Sim, os últimos 2 anos eu achava. Isso. É, se você sentia que o clima ainda era um tanto pesado por conta da tragédia, que obviamente era muito difícil para você conseguir dar a volta, né, em tudo que aconteceu. Como foram essas 2 temporadas lá na Chape, Márcio? A Chape é uma história particular na minha carreira, né? De carinho, a forma que eu fui recebido. A cidade também vive em torno do futebol, né? Eles acho que já amavam o futebol, já tinha ido jogar lá contra a Chape quando eu estava no Flamengo e a gente vê aquele clima, né, de cidade de interior mesmo e o amor que eles têm pelo clube. Eu já tinha vivido isso como adversário, mas viver como um atleta local mesmo, isso foi, acho que marcou a minha carreira também como profissional, né? O carinho que eles têm, o amor que eles têm, a lembrança que eles têm, é claro que isso ficou marcado na história não só deles, mas do futebol mundial. Acho que a gente perdeu vários atletas, né? Eu pude jogar com alguns deles também, então isso marca a trajetória do clube, mas o que fica de legado mesmo e o que chama mais atenção é esse carinho que a cidade tem, é um clima particular, diferente de tudo que eu já vivi, né, em outros clubes, né, um clima muito diferente. Por ser uma cidade pequena, de interior e estar disputando a primeira divisão, como eles disputaram os últimos anos, aí isso marcou e o carinho muito maior também por aquilo que aconteceu, as pessoas que ainda estão vivas também, né, e estão lá no clube, então é um clube muito especial. Ó, olha, é importante saber disso porque, querendo ou não, né, é um fato que comoveu todo o país, né, Márcio? E depois, creio eu, que muitos jogadores também tiveram e ainda têm o desejo de jogar lá e tentar reerguer o clube, né? É verdade, principalmente aqueles que foram logo em seguida, né, o acidente, fizeram uma campanha muito boa, mas além da campanha, né, poder ter ido lá e representado, né, aqueles que acabaram partindo, né, então eles fizeram um trabalho, acho que excepcional, os jogadores que foram logo em seguida e participaram, né, da reconstrução ali da chave. Chegou aqui mais uma pergunta do André Figueiredo, ele pergunta: Márcio, qual conselho você dá para as crianças que sonham em ser jogador de futebol? Tem que trocar essa live e botar o André aí, velho, deve estar perguntando demais, nosso repórter. Acho que o sonho de todo o conselho que a gente pode dar é aquilo que a gente viveu, né? É aquilo que a gente passou na nossa vida é lutar sempre, é não desistir. Eles que, o André mesmo sabe que ele está perguntando, né? Muitos dos que estão acompanhando são meus conhecidos, então a gente pode falar com propriedade, né? É tudo aquilo que a gente viveu, né? A gente sabe que o caminho é longo, né? A gente tem muita dificuldade, mas acho que o amor por aquilo que a gente quer, acho que todo o sacrifício que a gente faz, todo o preço que a gente paga, no final vale a pena. Então, acho que o que tem que brilhar muito mais é o sonho dentro de nós. A gente não pode olhar para as coisas que estão do nosso lado, as coisas que estão na nossa frente, tem que olhar para dentro de nós, né? Para aquilo que nos move. Então, é nunca desistir, é sempre continuar na batida, sempre continuar sonhando, sempre continuar buscando. Com certeza, aqueles que realmente sonham em se tornar profissionais têm que se dedicar ao máximo e acreditar que vai dar certo. Isso aí, a Patrícia Hollenberg, ela fala assim: um exemplo de perseverança desde a época do futebol alagoano, parabéns. Aqui muita gente participando, o FL7 Sports, né? O Anderson Serra, o Adeilson, ele já respondeu essa pergunta. Aqui uma pergunta da Cris Cutrim.
Boa noite, Márcio Araújo. Você acha que a escolinha do MAC poderia treinar? Bom, eu acredito que a pergunta dela seja se você pode, depois de encerrar sua carreira, treinar a base do MAC. Já passou aí em sua cabeça ser treinador? Se um dia fosse, acho que ir para esse lado, acho que seria uma área que me atrairia muito mais, né? Questão de base, formação de atletas, né? Até porque eu acho que eu teria muito mais a, a entregar, né? Por toda a minha experiência no meio do futebol, eu acho que me chama muito mais a atenção do que algo profissional. Aqui o Fred Copa. Trabalhei como setorista do Flamengo no Globo Esporte de 2015 a 2017 com ele. Também participando do Bruno Alan, o Eric Becker, o Hylen, perguntando se você pensa em encerrar a carreira no MAC. Ele disse que sim, será nosso reforço em algumas temporadas. Tá gravado, foi você que disse, mano. Ó, aqui o Bruno Alan faz uma pergunta. Como foi sua vinda para o CSA esse ano? Eu acabei vindo já no final, já bem no início, né, dessa pandemia, né, que acabou parando com todas as competições. Acabei não tendo nem tempo de estrear. Fui no banco em 2 jogos, né, mas nem entrei nos jogos, então fica esse gostinho aí de querer estrear, né, ansioso para que as coisas voltem ao normal e eu possa estrear com a camisa do CSA e fazer uma grande temporada. Aqui o Bastelo perguntando qual a sua principal motivação, Márcio? Acho que continua mesmo, né? A gente ama o futebol, a gente sabe que é aquilo que Deus nos deu como dom, então todos os dias eu acordo e agradeço a Deus, né, pela oportunidade de treinar. É claro que nesse tempo a gente tá mais dentro de casa, né, mas o sonho continua o mesmo, né, da gente continuar lutando, continuar buscando, continuar entregando aquilo que a gente se propõe, né, a fazer da melhor forma possível e agradando aqueles que têm nos dado essa oportunidade. Tá aí, bom, Márcio, se você pudesse, né? Você já deu uma mensagem aí para os jovens, mas nesse período de pandemia, né? A gente sabe que os treinos estão parados, né? Eu acredito que no CSA você não está indo a campo, né? Está treinando em casa. Só online, só em casa, né? Isso, né? Se você pudesse mandar aí um recado para toda a população nesse período difícil, né? A gente já vai aqui encerrando a live. Se você puder mandar uma mensagem aí de apoio, de incentivo aí para todos os maquianos que nos assistem, por favor. Primeiro agradecer, né, a oportunidade de poder compartilhar um pouco da minha história e de como tudo começou aí no Maranhão. Quero agradecer mais uma vez, né, todos aqueles que nos acompanharam na época, que fizeram parte também daquela história, né? A gente tem muita história de base, né? A gente conquistou vários campeonatos, né? Isso me fez crescer bastante. E para enfrentar aquilo que a gente tem enfrentado, é ter paciência, né? Acreditar que tudo isso vai passar, que as perdas sejam as mínimas possíveis, né? Que Deus guarde as nossas vidas, guarde a vida dos nossos familiares. A gente tenha paz dentro dos nossos lares, né? Que sabe que esse momento é difícil ficar só trancado dentro de casa. Muitas pessoas necessitam também, às vezes, de sair, de trabalhar, procuram buscar o seu pão, né, de cada dia. Muitas pessoas passam por dificuldade, já quando o tempo é normal. Imagina esse período sem poder sair. Que Deus nos guarde, que Deus nos levante, né, para ajudar muitas pessoas também que estão necessitadas nesse momento, poder estender a mão para as pessoas. Isso é super importante. Que Deus abrevie esses tempos, né, que a gente possa voltar ao normal o quanto antes. Que Deus abençoe as nossas vidas. É isso aí. Muito obrigado, Márcio. Muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado pelo carinho aqui conosco aqui do Maranhão Atlético Clube. Tá? Uma honra, um prazer poder conversar com você. Eu lembro que quando eu era garotinho, eu vi você numa partida dos Atletas de Cristo, salvo engano, e tirei uma foto com você, estava lá todo feliz. E, enfim, é uma honra poder conversar com você agora de forma profissional, né? Como assessor de imprensa do MAC, você como atleta ídolo do Maranhão e do futebol maranhense. Muito obrigado, meu amigo. Nos vemos em breve.
Valeu, um abraço, Deus abençoe. Abraço. Tá aí, torcida maquiana, muito obrigado pela audiência. Tivemos aqui mais uma live do Macão, esse domingo com o Márcio Araújo, né? Novidades em breve e o homem disse que vai voltar. Tá gravado, essa live vai pro feed, o homem disse que vai voltar. Não sabemos quando, mas talvez em algumas temporadas aí teremos Márcio Araújo de volta no Maranhão Atlético Clube. Tá? Muito obrigado, pessoal. Sigam nossas redes sociais, aqui o nosso Instagram, Maranhão AC _ oficial, o Facebook Maranhão Atlético Clube. Também temos nosso canal no YouTube, essa live nós vamos trabalhar para postar lá daqui a pouquinho, tá? O nosso canal é Mac TV e também o nosso Twitter, Mac_Maranhão, tá? Muito obrigado pela audiência de todos. Domingo que vem teremos mais uma live às 19 horas, tá? Novidades em breve, pessoal. Obrigado, valeu, falou, tchau, tchau. Se puder, fique em casa.